Que nesses instantes nós possamos agradecer a Deus e a Jesus e a Maria, nossa Mãe querida, por mais essa oportunidade deste encontro. Que nós possamos agradecer aos mentores da espiritualidade, essa equipe de irmãos abnegados que nos acompanham e que a todo instante, através do nosso Espírito protetor, nos envia as orientações e os recursos tão necessários para o nosso progresso aqui na Terra, em trabalho. Que esses irmãos nos envolvam e nos fortaleçam, nos inspire a trazer dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, nos trazer aquele entendimento que possa nos auxiliar a transformar esses corações endurecidos, esses espíritos velhos, que carregamos tantas tendências, transformar em espíritos novos, vibrantes, atuantes. Não que deixaremos de ser o espírito criado há tantos séculos e séculos por Deus nosso Pai, mas que a cada degrau do aprendizado nós conseguimos deixar as imperfeições e a leveza que nos conduz até Deus nosso Pai, que só pode ser através do nosso irmão Jesus. Nós vamos nos tornando cada vez mais parte integrante, vibratória, amorosa dessa comunidade espiritual que povoa os espaços, trabalhando cada vez mais pelo bem comum, não só aqui na Terra, mas aonde as nossas vibrações amorosas possam chegar e aonde Deus nos permitirá fazer o nosso trabalho de crescimento espiritual dentro do Evangelho do Cristo. Só através do estudo e da colocação em prática daquilo que aprendemos poderá nos conduzir a esse caminho. Lembrando sempre que aprendizado sem prática, a letra é morta. Então, cada vez mais conhecedores daquilo que foi designado para cada um de nós, dentro do nosso entendimento, nós possamos estar sempre atentos às oportunidades benditas que a encarnação nos dá. Peçamos a Deus que nos fortaleça e ampare sempre nessa jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Olá, corações queridos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça sempre, onde, dentro de mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em torno do estudo do Livro dos Espíritos, nós possamos, de alguma maneira, levar a mensagem dos irmãos da espiritualidade e que, de alguma forma, ela possa trazer não só o conhecimento, ele é muito importante, mas principalmente que esse conhecimento ele nos torne novos, nos modifique
aquelas tendências que carregamos, sempre dentro da responsabilidade do entendimento. Porque é importante sempre nós colocarmos que o estudo sem a prática não adianta nada. Porque muitas vezes nós ouvimos, nós entendemos, e enquanto estamos dentro da casa espírita, nós conseguimos exercer ali, entendemos, ok, tá tudo bem, ali é fácil, mas é lá fora, no dia a dia, nas oportunidades que a vida nos dá, é que nós de fato vamos perceber e ter a convicção que a lição chegou e fez morada no nosso coração. Porque a responsabilidade nossa aumenta muito. Nós nunca vamos poder falar que não sabíamos, porque de alguma forma a mensagem chega. Eu posso não valorizar, eu posso fazer de conta que não é comigo e continuar agindo da mesma maneira. A cobrança de Deus, nosso Pai, para conosco será muito maior, muito mais severa do que aquele irmão que, desprovido de qualquer recurso de entendimento, venha a incidir no mesmo erro que nós venhamos a cometer. Ou seja, a nossa responsabilidade diante da vida, diante de Deus nosso Pai, diante dos compromissos de evolução espiritual, ela aumenta muito. Vamos refletir sobre isso. E na continuidade dos estudos do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui no capítulo 9, a Lei de Progresso, e nós vamos falar hoje do item 4, Desigualdade das Riquezas. Vamos apenas recapitular. Nós que já estamos caminhando dentro da doutrina, nós já sabemos que se pela misericórdia de Deus nós temos o dom de reencarnar e dentro da nossa programação, mediante o nosso trabalho honesto, mediante o nosso esforço, ou até mesmo que tenhamos recebido de uma maneira de família, uma herança de família, nós venhamos a adquirir uma certa quantia de recursos materiais e financeiros. Nós que estamos dentro da doutrina, nós sabemos que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que tem. Por quê? Através da riqueza, das facilidades de conquista dos meus desejos carnais, eu posso incidir cada vez mais dentro do erro, satisfazendo apenas as minhas necessidades e os meus prazeres e não colocando aquele recurso que Deus me deu na condição de que este recurso possa ser usado na multiplicação das oportunidades daqueles irmãos que se achegam até nós através de um trabalho honesto, serem remunerados com aquele dinheiro que eu tenha, vamos colocar dessa forma, diante de um trabalho digno e honesto, que eles possam adquirir o pão com o suor do seu rosto, né? Nada mais justo que eu também, dentro dessa condição financeira favorável, eu tenha alguns benefícios, né, que atendam às minhas vontades mais simples, ou enfim. Mas o principal objetivo é utilizar aquele recurso para multiplicar o pão diante da humanidade, levar o bem comum a todos, né? Então, se eu me perco na encarnação por conta dessa facilidade da riqueza, eu estou colocando em prejuízo, né, mais um processo de evolução espiritual. E queira Deus também, dentro dessa condição, adquirindo cada vez débitos maiores, né, com irmãos do caminho que nós teremos que reparar de alguma maneira. Então, essa é a desigualdade das riquezas, que trata a questão 808 até a questão 809. Por quê?
muitas riquezas aqui, da forma que está sendo colocada, passada pelos irmãos da espiritualidade, são riquezas adquiridas de maneira ilícita, onde eu uso toda a minha inteligência, a minha astúcia para me apropriar ou levar vantagem em detrimento de outros irmãos do caminho que confiaram em mim. Percebe? Então, qual a diferença na questão 808 de uma riqueza adquirida, onde eu me aproveito de uma situação em benefício próprio, ou de um roubo? Ou seja, eu tenho inteligência, eu agi de caso pensado. É um roubo. O fato de eu ter o benefício da inteligência é para servir ao semelhante do caminho, com meu trabalho digno e honesto. Né? A partir do momento que eu coloco essa inteligência para satisfazer as minhas vontades e os meus desejos, não é? Então eu não deixo de ser diferente daquele irmão que com uma arma em punho vai e leva o bem de alguém. Percebe? É roubo da mesma forma, não é? Então nós precisamos estar atentos a isso. Não existe, e na lei divina, o Pai Maior sabe das nossas intenções. Ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas e as nossas intenções. Então aquele irmão que de repente se apropriou de alguma coisa, pelo desconhecimento, pelo desejo de possuir aquilo, ele vai e atenta e se apropria daquele bem que não lhe pertence, terá talvez, não que a sua responsabilidade não, ela faz parte, ele é responsável, nós somos responsáveis por tudo que nós causamos de descontentamento, de tristeza, de angústia e sofrimento aos outros. Percebe? O fato de eu agir de caso pensado de uma maneira inteligente, eu me apropriar, não muda isso. De repente, o julgamento daquele irmão, ele será menos doloroso do que o nosso. Ambos terão a oportunidade de reparar os seus erros, mas a dor e a angústia que eu vier a sofrer, sabedor, já conhecedor do Evangelho do Cristo e continuar incidindo no erro, é muito maior do que aquele que não conhece. Nós teremos a oportunidade de reparar, mas o nosso sofrimento espiritual ele é muito grande, o remorso. É isso que causa a dor e o sofrimento nosso na espiritualidade. A dor por saber que estávamos incidindo no erro e mesmo assim demos vazão às nossas tendências. E na questão 808A, ele trata dessa coisa de você receber uma herança, não é? E, de alguma maneira, você sabe que aquilo é ilícito. Então, isso não diminui o nosso peso. Eu posso não ter sido o causador, tá? Mas isso não atenua a minha responsabilidade de reparar os erros. E hoje, nós vamos observar também que desde muito cedo, a nossa juventude, por exemplo, os desejos de possuir alguma coisa que encanta os olhos tem levado muito dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, a entrarem no caminho da criminalidade mais cedo. Porque é muito comum nós observarmos nas redes sociais irmãos que adentraram no caminho da criminalidade para fazer a ostentação até na internet aí, divulgar, né, as suas conquistas, né, não é? O seu poder financeiro, o seu poder de aquisição, mas à custa de roubo, de sofrimento, percebe?
ou seja, de maneira ilícita, estão enriquecendo, mas adquirindo compromissos espirituais muito profundos, que demorará, sabe-se Deus, quantas encarnações para reparar esses erros, não é? Então, jovens que se apropriam de um bem material, um carro, uma moto, para fazer ostentação, não tendo ideia do grande mal que estão ocasionando para si, não é? Com esses desejos que cada vez mais afloram. E cabe a nós, os pais, avós, tios, orientar esses nossos jovens que só a busca do trabalho honesto, digno, não importa qual seja, que nós teremos condição de adquirir aquilo que nos é permitido. Se eu não fui agraciado nessa encarnação com mais valores que eu acho que eu deveria ter, ou enfim, que eu mereço, é porque Deus sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que se der uma pontinha a mais de alguma coisa, nós estamos em risco de colocar a encarnação a perder, porque na maioria das vezes nós não temos equilíbrio para sustentar uma determinada situação que nós temos tendência a fraquejar. E não significa que no passado também, em outras encarnações, nós não tenhamos tido a oportunidade da riqueza. Mas a cada reencarnação nós temos que vivenciar a cada dificuldade para nós sabermos também o peso dela. Queira Deus que se tivermos tido a oportunidade de ter tido a riqueza nas nossas mãos, que nós tivéssemos a condição de ter a misericórdia de Deus, talvez não com o entendimento que temos hoje, de ter feito bom uso daquilo e daqueles que estavam à nossa volta e que necessitavam do nosso concurso para que eles pudessem ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto, com um trabalho digno, percebe? Então, nós temos que estar atentos a isso. E é importante a gente lembrar também que tudo aquilo que eu me aproprio, por exemplo, eu fui no mercado, fiz a minha compra, eu gosto muito de usar esse termo, que ele é comum, pode estar sujeito a todos nós. Ou seja, eu fui num determinado comércio e ali aquela pessoa que fez a cobrança me devolveu um valor a mais. É o nosso dever moral de perceber que aquilo foi dado a mais, que eu devolva no ato para aquela pessoa. Agora, se eu não percebi, só percebi a hora que eu cheguei na minha casa, não exime a responsabilidade de eu voltar lá e devolver aquele valor. Né? Tem pessoas que falam, não, mas o problema foi da pessoa, ela não prestou atenção. Tá, ela não prestou atenção, mas quem está sendo testado sou eu na minha honestidade, percebe? Então a gente tem que estar atento a isso. Não importa se eu me aproprio de R$ 1, 100.000 ou 1.000.000, se foi de maneira ilícita, eu estou sendo desonesto, estou sendo conivente. E principalmente renegando os ensinamentos do Cristo em favor e benefício próprio. Eu me lembro, uma determinada ocasião, dentro de um local de trabalho, que uma pessoa que trabalhava junto comigo, o pai dela esteve envolvido em escândalos aí, inclusive estava fugitivo lá na Itália, porque se ele voltar para o Brasil, ele seria preso. Né? Então o que ele fez? Esses valores que ele se apropriou, ele foi abrindo doações para os netos. Né? E ele fala, ainda esse meu amigo, ele dizia assim, ele adquiriu a fortuna de uma maneira ilícita, mas está fazendo bom uso dela. Fazendo bom uso. Né? Então é questão de entendimento. Veja, bom uso, ou seja, o meu filho está recebendo uma coisa que foi adquirida de uma maneira ilegal,
Então, se eu penso dessa forma que ele está fazendo bom uso, eu estou sendo conivente com aquilo. E isso não vai atenuar a minha responsabilidade. Que se eu tiver a oportunidade de ressarcir aqueles que foram lesados, não importa se por outro, eu tenho o dever moral de ressarcir. Percebe? Porque o fato do valor chegar nas minhas mãos, não é? Não atenua a responsabilidade. Não é? É isso que nós precisamos pensar. Não é? Principalmente nós, candidatos a seguidores do Cristo, né? Dos seus ensinamentos. Naquela passagem do Evangelho que ele diz: se alguém lhe tomar a capa, entrega-lhe também a túnica, não é? Então, veja, não está sendo condenado o ato aqui, que será reparado no momento oportuno, mas se o outro que causou o mal, a responsabilidade é dele. Se foi eu o causador desse mal, a responsabilidade é minha. Né? E muitas vezes a gente tem exemplos que costumeiramente aparecem na mídia, né? Você vê essas feirinhas que tem que vende, vamos dizer, aparelho celular. O celular é o desejo de todo jovem de cobiça. O meu celular tem isso, o meu celular tem aquilo. Veja, se você sabe que um determinado bem, ele custa, vamos aí colocar R$ 2.000, vai, ou R$ 1.000, não importa. Mas que alguém está te entregando aquele bem pela metade do que ele custa, a nossa inteligência já nos leva a perceber que tem alguma coisa errada com aquela mercadoria. Ah, mas o problema foi o outro, eu apenas estou comprando, eu estou sendo conivente com aquilo. É desonesto, porque alguém ficou sem aquele aparelho, né? E eu estou adquirindo aqui para satisfazer os meus desejos materiais. Olha só. Então isso se abre de uma maneira assim muito grande, não é? Muito grande. E às vezes, até é o que trata bem aqui na questão 809, que na maioria das vezes nós retornamos na encarnação para dar seguimento àquela herança de família que vai chegar nas minhas mãos, mas vai chegar e eu, dentro dessa nova encarnação, vou utilizar esses recursos que eu apropriei indevidamente lá atrás para reparar os erros que eu cometi na encarnação presente. Percebe? Por isso que às vezes tem tanta briga de família. Puxa, fulano ficou mais do que eu, recebeu mais do que eu, ciclano pegou mais do que eu, e não sei o quê. Então percebe-se que nessas partilhas, na realidade, nós não estamos deixando para o outro. Nós estamos deixando para nós mesmos, porque via de regra, salvo, né, alguma coisa de acordo com os compromissos de reencarnação, na maioria das vezes nós vamos voltar naquele mesmo seio familiar, né? Porque nós estamos sempre ligados em trabalho, outros se agregam à nossa família, outros se achegam até nós, mas nós sempre estamos ligados àquele mesmo núcleo familiar de espíritos, né? Porque salvo em contrário, raramente irmãos estão dentro do nosso seio familiar e que às vezes não pertencem ao nosso grupo familiar, né? Já de há muito tempo. Às vezes, irmãos reencarnam conosco, mas para aprender realmente, depois ele chega a uma certa ocasião da sua vida, ele segue o seu caminho, não tem aqueles laços afins. Na maioria de nós voltamos com os mesmos, no mesmo seio de família para dar seguimento ao nosso aprendizado. E na maioria das vezes nós vamos voltar dentro daquela família que herdou da minha herança lá no passado bens que vão se achegar até mim e que eu terei a oportunidade de fazer bom uso para reparar o mal que eu causei lá no passado. Essa é a lei da causa e efeito, é a misericórdia de Deus, não é? Olha só que interessante.
Existem relatos também de espíritos que desencarnados, eles mandaram uma mensagem, né, para um determinado familiar aqui encarnado, dizendo para procurar em tal lugar o recurso financeiro que ali estava e saldar uma dívida que ele contraiu ainda quando encarnado, ir lá esse irmão e pagar essa dívida. Olha que interessante, gente. É isso que nós temos que estar atento. Esses erros que nós cometemos, que nós lesamos alguém, isso corrói o espírito na espiritualidade. O remorso. Ainda mais nós aqui hoje já conhecedores de tantas passagens do Cristo, essas passagens amorosas, esses exemplos que os irmãos da espiritualidade nos trazem através do livro dos Espíritos, através das perguntas e respostas, nós já temos conhecimento de causa. Eu não posso falar que eu não sabia. O problema é que se nós não utilizarmos esse aprendizado para corrigir as nossas faltas, as nossas falhas espirituais, aquilo que nós costumamos falar, tendências, cada vez mais, os meus compromissos são maiores. Né? Então, esse capítulo, esse item 4 aqui do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, ele vem então bem relatar isso. Aquelas riquezas adquiridas de maneira ilegal, de maneira que eu prejudiquei muitos no meu caminho em benefício. A minha cobiça, o desejo de ter aquilo que eu não iria conseguir com o meu trabalho honesto, mas os olhos brilham com o poder aquisitivo, com o material, né? E eu vou e é um delitozinho aqui, uma coisinha ali, e isso nós vemos acontecer no nosso meio político também, né? Os governantes aí que têm nas suas mãos o recurso, né, para colocar à disposição da população, da humanidade, através de hospitais, através de escolas, através da geração de empregos. E esses recursos nós estamos vendo aí constantemente sendo desviados para outras finalidades. Ai daquele que, ao chegar na espiritualidade, ou até mesmo aqui na Terra, às vezes nós não precisamos chegar na espiritualidade para saber o que nós fizemos, tomar ciência daquilo que nós já sabemos hoje, né? Que se foi adquirido de maneira ilegal é imoral, né? Então, ai daquele que tendo esse compromisso, coloca a perder, né? O choro e o ranger de dentes é muito grande, gente. O sofrimento é muito maior, muito grande. Então, a responsabilidade, a bênção da encarnação, se perdida em detrimento pela minha falta de moral, pela minha falta de vontade de seguir no caminho reto, né? Por isso que muitas vezes aqui na Terra, irmãos, né, lutam, buscam, e está sempre ali, e às vezes as coisas começam a dar errado, começa a entrar em decadência financeira, é porque de repente, né, aquilo que está na sua mão ou não veio de uma maneira certa ou está sendo empregado em benefício próprio. E Deus está preocupado com o nosso crescimento espiritual, não com o nosso crescimento material e o nosso bem-estar aqui na Terra. São compromissos, porque nós já sabemos que nós não vamos ficar aqui de eternos. Não é? E nós só vamos galgar posições mais altas de servidores na hierarquia espiritual quando nós cumprimos de fato a nossa lição e o nosso trabalho com zelo e carinho aqui na Terra. Percebe? E aí a gente pode citar um monte de exemplos, mas vamos nos tornar vigilantes, né? Não vigilante do outro, não. Vigilante dos nossos pensamentos e das vontades que eu carrego no coração. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seguindo essa linha, não tenho que errar. Por mais que eu me sinta tentado a ficar com alguma coisa
que não me pertence, aquela restituição do imposto de renda, que eu dei um gatinho na declaração, eu vou receber a mais, é apropriação indébita, ok? Então vamos frisar e guardar bem isso, meus amigos queridos. E, se Deus quiser, aí até uma próxima oportunidade de estarmos juntos e seguir nesse aprendizado juntos, né? Das passagens do Evangelho do Cristo e do Livro dos Espíritos, ok? Um abraço a todos e até breve.